Queridos pais do Senhor, estamos aqui nesse dia para comentar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. No dia de hoje nós comentaremos a lição de número 8, que trata sobre a regeneração, que tem como base bíblica João capítulo 3, e o texto-chave dessa lição é: Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a regeneração, o nascer de novo, o ser uma nova criatura. E para esta conversa de hoje nós temos aqui conosco o nosso irmão Henrique, da congregação de Parque João Ramalho, e é uma alegria podermos juntos partilhar com os irmãos esse bate-papo. Amém. Irmãos, Deus continue abençoando vocês poderosamente. E um assunto poderoso. Na preparação da aula, deixe Deus falar aos corações de vocês. Amém? Amém, queridos? Ao longo desse trimestre, nós estamos falando sobre o plano, o projeto de salvação de Deus para o homem. E hoje, falando sobre regeneração, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o novo nascimento é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. E sem ela, ninguém pode ver o reino de Deus. Ou seja, para nós sermos salvos, é necessário nascer de novo, ser regenerado. Nascer de novo é ter de Deus uma nova natureza espiritual. Partindo daí, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tópicos da nossa lição. E o primeiro tópico é a necessidade da regeneração. Observando a necessidade, a regeneração é a nova criação e transformação de pessoas efetuadas por Deus e pelo Espírito Santo. O nascer de novo é para quem quer ser salvo. Não é uma opção que pode ser descartada. Não tem como eu ser salvo sem nascer de novo. Na verdade, o nascer de novo é uma necessidade humana para ser salvo. Afinal de contas, Jesus foi quem disse para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém. Uma coisa interessante nesse processo de regeneração, tal como o irmão Lucas ele colocou, mais para frente a gente vai acabar entrando um pouco mais profundamente na colocação que eu vou fazer, que vai ser o novo nascimento como obra divina, mas é muito interessante perceber que a gente vê os três indivíduos, né? Os três agentes, o Deus triuno trabalhando profundamente nesse processo de regeneração. Deus como sendo, né, o doador da vida, o sacrifício de Cristo, ou Jesus, como sendo o meio pelo qual essa vida ela é concedida, e uma coisa poderosa, que é o Espírito Santo sendo o agente de todo esse processo através da palavra de Deus. E a regeneração, ela é tão poderosa nesse aspecto que a Bíblia ela apresenta diversos sinônimos para esse processo. Ora, apresenta como purificação, ora como vivificação, ora como criação, ressurreição, tal a sua magnitude. E tal como o irmão Lucas colocou, é uma necessidade, de fato, para quem deseja, para quem almeja, com todas as condições, viver a plenitude do reino de Deus. Seja na sua condição, seja no seu início terreno, quanto na sua extensão pela eternidade. Exatamente. Partindo desse princípio, nós vamos entender um pouquinho por que é necessário nascer de novo, né? Ficou alguns pontos aqui na lição, e aí o professor, o irmão, tem a liberdade de ler a lição e aplicar. O que nós vamos fazer aqui é aplicar alguns pontos a mais para complementar a sua compreensão a respeito do assunto. Primeiro, nós precisamos entender que nascer de novo é necessário para termos a vida eterna. Foi Jesus quem disse.
em João 3,16, nessa mesma conversa com Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós vamos lá para a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 11 e 12, o texto diz assim: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Precisamos nascer de novo para nos tornarmos filhos de Deus. É o que está no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando nós vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: porque nós não recebemos espírito de escravidão para estarmos outra vez em temor, mas recebemos espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Nascemos de novo para nos tornarmos uma nova criatura. Essas afirmações não estão na lição, mas para o irmão compreender a necessidade. É necessário nascermos de novo para sermos uma nova criatura. Romanos capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nascer de novo não é para se conformar com o mundo, de acordo com o que Paulo diz aos Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Efésios, capítulo 4, versículo 23, Paulo diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, é necessário nascermos de novo para termos vida eterna, para nos tornarmos filhos de Deus, para nos tornarmos criaturas, nova criatura. É necessário nascermos de novo para não nos conformarmos com o mundo, né? Um ponto interessante ainda com relação à necessidade do nascer de novo é que no diálogo que Jesus ele vai traçando com Nicodemos, Jesus ele antecipa as angústias do Nicodemos de uma forma muito precisa. E quando Jesus ele coloca no versículo número 3, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou no versículo de número 5, na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ver e entrar. Esse ver aqui no original ele transmite uma ideia de experiência, de vivificação. E a ideia de entrar, ele também traz um aprofundamento da ideia de experimentação. É como se Jesus estivesse fazendo um jogo com palavras, ver e entrar. E uma coisa interessante, tal como colocado no texto de João 3, é que o ver é o seguinte: se você não tiver essa nova característica, essa nova identidade, você não tem como fazer parte dos planos de Deus, seja nessa era como na era vindoura. E uma coisa profunda é que você não pode nem sequer sentir e nem sequer acessar. Então esse é o complemento dos versículos de número 3 e o versículo de número 5. Ainda falando um pouco sobre a necessidade de nascer de novo, ainda já aproveitando e complementando um pouco do que está no tópico de subtópico C, é que a necessidade de nascer de novo, ela está muito ligada, intrinsecamente ligada com a condição da natureza humana. A natureza humana não pode produzir o tipo de vida que dá acesso ao reino de Deus. A natureza humana, por si só, ela consegue só produzir natureza humana. Ela tem uma inclinação carnal, ela tem uma dificuldade de acessar os planos mais elevados de Deus. Eu acho interessante um comentário que o Maipirma ele coloca, ele cita ele cita uma pessoa chamada Marcos Dodds, dentro do seu comentário de doutrinas bíblicas, na qual ele coloca a seguinte coisa: uma toupeira, ela nunca vai ser uma águia, e uma águia nunca vai ser uma toupeira. Por mais que você coloque todo e qualquer tipo de treinamento para uma tartaruga, ela nunca vai chegar a ser um antílope. O antílope nunca vai ter a força de um leão. Então, ou seja, a natureza humana nunca produzirá os propósitos mais elevados para os quais Deus tem o homem.
E o novo nascimento, ele faz com que você tenha essa condição estabelecida por Deus e somente por Deus. Uma coisa interessante é que o homem, uma vez estando na sua natureza, ele está morto. E é legal isso porque a gente observa lá em Efésios 2:1, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. O Efésios 2:5, 6, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma coisa também ainda complementar, nova natureza te traz de uma situação de morte para uma situação de vida. E uma coisa que é legal, que às vezes a gente não consegue absorver na sua essência, essa vida é a vida eterna, que a gente já começa a provar vislumbres da sua glória aqui e futuramente na eternidade a sua plenitude. É interessante quando a gente fala da necessidade do novo nascimento, porque nós não temos capacidade de nos vivificar, quem nos vivifica é Cristo. Porque é importante notar que quando João vai citar o Evangelho, João tem 3 escritos. O Evangelho, as Epístolas e o Apocalipse. No Evangelho ele vai enfatizar a questão do crer. Crer, 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 crer. Nas Epístolas ele vai enfatizar a questão do saber. E no Evangelho ele vai enfatizar a revelação, né? Então, ele não enfatiza a fé. Para o novo nascimento, ele não vai enfatizar a fé, ele vai enfatizar o crer. Ele está aqui trabalhando no crer. Para João, a fé salvífica é uma atividade que as pessoas realizam diariamente. A verdadeira fé não é crer em Jesus e permanecer de forma estática, não. É crer e colocar uma vida em atividade, de abnegação, de renúncia, para que possa viver o Espírito dentro de nós. Ele está convidando a viver uma vida de movimento, não estática diante de Cristo, para que a gente possa ter uma vida plena diante de Deus. É uma renúncia diária. O crer é uma renúncia diária, mortificando a carne para que o Espírito possa vivificar em nós. Partindo daí, logo, um novo nascimento, então, ele envolve uma mudança na velha vida para que agora a gente possa viver uma vida de obediência a Cristo, como nós já viemos citando desde antes. O velho homem morre, o novo homem nasce e a gente passa a viver uma nova vida e uma vida liberta da escravidão do pecado, conforme Paulo cita em Romanos 8:36, como está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte todo dia e fomos reputados como ovelha para o matadouro, vírgula. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Ou seja, ser regenerado, nascer de novo, é literalmente matar o pecado todo dia, mortificar o pecado todo dia, porque cremos em Cristo Jesus e cremos que o que ele pregou, o novo céu, uma nova terra, uma eternidade, não é algo estático, é uma realidade, não é algo fictório, não é algo fictício, é uma realidade. E a gente tem que se movimentar, mortificando a carne todo dia, para que possamos ver e entrar no reino de Deus. E aí a gente percebe que quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado uma prática habitual. Ele renuncia o pecado todo dia. Uma coisa interessante dessa condição de uma nova natureza, eu acho interessante um texto de Colossenses que diz que nós estamos revestidos do novo. E esse novo, quando ele fala, ele diz respeito a essa condição de nova vida. Uma condição já profetizada no Antigo Testamento. Quando a gente vai lá para Jeremias, capítulo número 31, versículos 33 a 34, diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.
Um outro complemento ainda desse texto, Ezequiel 36, 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Um outro complemento muito simples e rápido aqui é que não se regenera constantemente. O ato da regeneração acontece uma única vez. E esse ato da regeneração, tal como o ato da justificação. A justificação, nós recebemos o input da justificação, o crédito da justiça de Cristo. A regeneração, você recebe a concessão da vida de Cristo, da vida de Deus mediante o sacrifício de Cristo na vida do indivíduo. Agora, e esse ato de vencer o pecado, como ele acontece? Pelo exercício constante, contínuo da santificação. Porque a regeneração, ela é acompanhada da santidade. Embora a regeneração é um ato imediato, a santidade é um ato que você tem que lutar todo dia, para se santificar dia após dia. Partindo disso que você disse aí, a profecia de Ezequiel, é interessante entender que quando nós nascemos de novo, a nossa nova natureza agora já não depende mais de coisas humanas, ela passa a depender totalmente do Espírito Santo. E aí a gente tem como base Romanos 8, capítulo 5, né? Porque Paulo diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E eu gosto de observar, e aqui me permita falar não como professor, mas como um pastor, que o crente que é nascido de novo, a conduta dele é totalmente diferente. Ele não tem tempo para as coisas pequenas da terra, para as coisas carnais, que acontecem até mesmo às vezes dentro do ambiente de igreja, uma vez que nós estamos falando do ambiente de igreja. Porque ele se inclina para as coisas do Espírito, ele procura entender espiritualmente o que é que está acontecendo, porque ele nasceu de novo e ele quer compreender o que é que está acontecendo ali. Isso lembra bastante o texto de 1 Coríntios, no capítulo de número 2, se eu não me engano. Lê rapidinho ele aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 2, ele coloca da seguinte forma. Aqui, ó. Versículo aqui de número... Eu vou aqui no versículo de número 9 para contextualizar. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ou seja, aquele que tem o Espírito habitando dentro dele, e esse Espírito habitando dentro dele foi otorgado pelo quê? Mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Exatamente. E esse Espírito, que é o agente da nova natureza, agora ele se assenta no Espírito do homem, controlando as ações do homem. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos, mediante a ação do Espírito, a mente de Cristo. Exatamente. É exatamente isso. Então, partindo ou compreendendo melhor essa ideia, eu queria abrir aqui um parênteses de algo que não está na lição, mas está na exegese do texto de João 3. Algumas coisas que nós precisamos pontuar para que os irmãos possam compartilhar com os irmãos nas aulas. A primeira coisa que nós precisamos pontuar dentro dessa conversa de Jesus com Nicodemos aqui, é que o novo nascimento não tem nada a ver com ser bem-sucedido financeiramente. Um parêntese que eu quero abrir aqui. Porque o Nicodemos era um homem bem-sucedido. Absurdamente. Mas não tinha nascido de novo.
E tem muita gente confundindo isso até dentro da igreja. E o que o dinheiro pode proporcionar para uma pessoa na hora da morte, no máximo é um belo funeral. A segunda coisa que a gente precisa compreender é que o nascer de novo não tem nada a ver com ter um profundo conhecimento bíblico. Porque Nicodemos era mestre, tinha um profundo conhecimento da Torá, da lei, dos profetas maiores e menores. Era doutor em Israel e, contudo, não era salvo. A terceira coisa que a gente precisa observar aqui é que Nicodemos, o novo nascimento, ele não tem nada a ver com uma profundidade religiosa. Ele era um doutor da lei, ele era um fariseu, né? Membro do grupo mais radical que tinha da religião judaica. E como fariseu, pela lei, ele jejuava 2 vezes por semana, né? Frequentava a sinagoga, ele dava dízimo, ele era fiel, né? Marido de uma só mulher e tantas coisas. Contudo, não era salvo. É um religioso exímio, mas não tinha nascido de novo. A quarta coisa que eu aprendo observando esse texto é que o novo nascimento não tem nada a ver com cargo de liderança na igreja. Tem muita gente que é líder, mas não é nascido de novo. E aí, quando eu olho para Nicodemos, ele era o principal da sinagoga, né? Tinha autoridade para prender, tinha autoridade para julgar, tinha autoridade na área civil, criminal, familiar, na nação de Israel, e ocupava um dos mais altos cargos de liderança no meio do povo. Contudo, não era salvo. A quinta lição que eu aprendo com Nicodemos aqui é que quem não nasce de novo, o novo nascimento não tem nada a ver com as informações certas a respeito de Jesus. Ele sabia muito bem quem era Jesus. Visto tu és mestre, vindo de Deus, ninguém pode fazer os milagres que tu fazes. Ele conhecia Jesus profundamente, a história, a biografia de Jesus, mas não tinha um relacionamento com Jesus. E tem muita gente, infelizmente, dentro da igreja, que conhece perfeitamente a biografia de Jesus. Sabe quando veio, sabe a respeito do arrebatamento, mas não nasceu de novo. E aí a gente sofre muito dentro da igreja, às vezes porque a pessoa está apegada no cargo, está apegada no conhecimento que ela tem, apegada em tantas coisas, mas ela não nasceu de novo. E por último, só para fechar esse parênteses aqui, o novo nascimento também não tem nada a ver com uma reforma moral. Jesus não propôs para Nicodemos uma reforma moral aqui, você tem que fazer isso, fazer aquilo ou fazer aquilo outro. Ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. A carne aqui tem sentido de natureza humana, e tem muita gente que é boa, ela é marido de uma só mulher, compra e paga suas dívidas, ela tem uma boa índole, tem um bom testemunho, tem muita gente que tem muitas qualidades boas, mas não adianta a gente vir passar um verniz de religiosidade e falar, não, tá salvo. Não, se não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Eu vou fazer 2 complementos no seu parênteses, que eu acho que é só para realmente ajudar no fechamento. Não que os 6 pontos não tenham já sido profundos em si. Um outro ponto a acrescentar, não são os méritos da pessoa que constituem o novo nascimento, a regeneração. Diante de Deus, as nossas obras são os nossos atos, obras são como trapos de imundícia. Outra coisa, não são as nossas qualificações, como o irmão Lucas bem colocou. Nicodemos era um camarada com excelentes prerrogativas, um excelente currículo. Não é o seu currículo, não são as suas qualificações, não é o curso de teologia que você fez, não é o curso de teologia que você fez, não é o tempo, colocando o terceiro item aqui, não é o tempo que você tem de igreja que o qualifica ou elege a condição de regenerado. Muito pelo contrário, a regeneração é um ato exclusivo de Deus, a parte do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu me fazer entender. Não há nada que você consiga fazer para você se tornar uma nova natureza. É um ato da graça salvadora de Deus, que restaura o homem à condição original. Para ser mais exato, que restaura a condição de Cristo. Exatamente. Então, dentro desse parênteses aqui, a você, professor, aluno que está assistindo essa aula, existem muitas pessoas que têm todas essas qualidades e nunca viram e nunca entrarão no reino de Deus.
É necessário nascer de novo. Então, não dê descanso para sua alma até você ter certeza que você já nasceu de novo. Tem que ter certeza. O salvo, ele tem que ter certeza quem ele é em Cristo, se ele nasceu de novo, a nova natureza dele, porque quando ele conhece a sua nova natureza, ele também conhece a velha, e ele sabe quem é que está predominando. Então, a partir daí, ele passa a viver uma vida de salvo, uma vida de nascido de novo. E aí ele mortifica as obras da carne. Uma coisa legal do processo de santificação é que, assim, como a regeneração é um ato que acontece uma só vez e é um ato divino, à medida que você caminha em santificação, você vai ganhando mais profundidade de conhecimento da sua nova vida. Então, olha que coisa, é uma coisa fantástica isso, é muito interessante, que como é um ato feito de uma vez só, esse ato ele não se repete várias vezes. Não acontece isso. O que acontece é que o salvo, aquele que tem uma nova natureza, aquele que tem o Espírito de Deus assentado no seu espírito, mediante os meios de graça, palavra de Deus, oração, as disciplinas espirituais, mais o processo de obediência, essa pessoa vai falando não para o pecado e sim para Deus. E à medida que isso vai acontecendo, o Espírito Santo vai abrindo o entendimento espiritual mediante a mente de Cristo, fazendo com que essa pessoa reconheça a sua posição em Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2, 1, 5, 6. Então, ou seja, esse é o profundo da coisa, que à medida que nós caminhamos em vitória contra o pecado, nós caminhamos no processo de obediência, nós vamos ganhando mais vislumbres, mais profundidade daquilo que o Espírito de Deus, mediante a ação de Jesus Cristo, buscou lá no Deus eterno, buscou vida eterna na fonte que é Deus, pela via pavimentada pelo sacrifício de Cristo. O Espírito vai lá, pega das profundezas de Deus essa vida e comunica no homem. E à medida que ele vai desenrolando esse processo, que você vai respondendo. Eu gosto de uma coisa que o irmão Luciano Subirá, ele fala que assim, andar com Deus e você responder à voz do Espírito é como se você estivesse jogando xadrez. Deus faz um movimento e você faz um outro movimento. Entenda bem, guarde as devidas proporções. Eu estou falando com relação à interação de movimentos, tá? Não estou dizendo que Deus brinca com você ou joga com você. Não é nada disso. É que você toma um movimento e Deus toma um outro movimento. À medida que você caminha para Ele, Ele vai abrindo a sua mentalidade espiritual, o seu raciocínio espiritual, para você tomar cada vez mais posse daquilo que Jesus conquistou na cruz. Se tem uma coisa que você tem que tomar posse, não é da chave do carro, não é da chave da casa, é da sua nova posição de salvo em Cristo Jesus. Pegando um link e dando continuidade, a gente entra agora no tópico 2. Né? Porque o novo nascimento ele é uma obra divina e nós já estamos falando disso. E quando ocorre um novo nascimento, quando ocorre uma nova transformação, essa transformação ela é de dentro para fora. Perfeito. Né? E que implica ter um novo coração, uma nova mente, um novo nome, uma nova família, uma nova pátria, novos desejos, novos gostos, novas preferências, novos temores. E Jesus deixa claro para Nicodemos que a pessoa só pode ver e entrar no reino de Deus, entrar na vida eterna, se permitir que o Espírito Santo implante em seu coração esse desejo, essa origem que não tem, que não nasce na terra, é de cima. Né? Então, implica um novo nascimento, ele implica literalmente numa mudança radical. Não é algo superficial, é literalmente radical. E a primeira coisa que nós precisamos observar é que o céu não é apenas o nosso destino. O céu também é a nossa origem. Né? Nós até estávamos comentando que eu li esse comentário e eu achei isso muito interessante, porque nós não nascemos do sangue nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É o que o texto sagrado diz. Né? Quem dá a vida é Deus. Quem permite o ser humano viver é Deus. Então, partindo daí, o ser vivo ele não opera em si mesmo um novo nascimento. Um morto não tem como trazer para si a vida de novo. Não, parte de Deus. E aí o apóstolo, né, o evangelista Tiago, ele diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva
e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. João, no capítulo 1, verso 13, diz assim, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Né? Então, o nascer de novo é uma obra divina. Então, complementando o texto de João 1,13, a gente tem extensão disso. 1 João 5,1,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E fazendo um complemento, um complemento aqui, Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Perceba bem, não é a obra de justiça, o nosso método, a nossa qualificação, o nosso tempo de igreja, nada. Segundo a sua misericórdia, a misericórdia de Deus mediante a sua graça. Então, misericórdia e graça. A nossa resposta em relação a isso, a nossa responsabilidade a isso, é arrependimento e fé. Mas é segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Dentro desse ponto de vista, ele diz aqui que o novo nascimento é comparado ao vento, o Espírito Santo é comparado ao vento, né? Perfeito. O novo nascimento ele é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode pegar o homem que ninguém dá valor e dar valor para ele, né? A comparação com o vento aqui, ela é muito plausível, né? Porque os termos no hebraico é ruach, né? No grego é pneumos, né? O vento é livre e misterioso. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. É o próprio Cristo quem diz. E o Espírito Santo é da mesma maneira. Eu acho maravilhoso isso, porque ninguém pode domesticar o Espírito Santo. Ninguém pode limitar o agir do Espírito Santo. Ele vai aonde eu não quero ir. Ele age, às vezes, aonde eu não quero agir, né? E o interessante é que quando ele fala, a sua voz se ouve. Quando ele age, a sua presença ela é perceptível. Então, a gente jamais deve limitar o agir do Espírito Santo. Será que nasceu de novo? Quem somos nós, criaturas, para questionar o que o Criador faz? Quem somos nós, pó, para questionar o que o Espírito de Deus faz? Ele é quem gera, ele sopra onde quer. É interessante porque ele vai e sopra onde eu não sopraria. Né? O Espírito Santo sopra dentro de boate, ele sopra dentro de biqueira, ele sopra dentro de campo de futebol, ele sopra dentro de bar, ele sopra na calçada, na sarjeta, no prostíbulo, nas vias onde as pessoas se prostituem. O soprar do Espírito Santo, ele é incontrolável, ele é indomável. Ouve-se a sua voz, sabe que é ele que está fazendo. E quando a gente sabe o que ele está fazendo, o nosso papel é agradecer a Deus, porque o Espírito Santo está agindo. E toda vez que o Espírito Santo age e permite, e nós permitimos o seu agir em nossa vida, nós falamos muito, não está na lição, mas eu quero abrir um parênteses aqui, nós permitimos o soprar do Espírito Santo, é automático um avivamento. Porque na onde o Espírito Santo sopra, quem vive uma vida de pecado quer abandonar o pecado. E avivamento não é fazer barulho, não é subir a montanha com um grande grito, como diz o escritor, é descer a ladeira com um grande choro. Todo mundo que foi tocado pelo Espírito Santo, ele desce do seu pedestal, ele começa a chorar, ele começa a se lamentar pelos seus pecados, e aí ele começa a evidenciar, né, as características de quem é nascido do Espírito. Uma coisa legal com relação à questão do Espírito é que, tal como a gente comentou, que Deus ele é o doador da vida eterna. Jesus é aquele que
é o canal da vida eterna. O Espírito Santo, ele é o meio pelo qual essa vida, ele é o agente que traz essa vida eterna. Existe um meio pelo qual ele faz isso. Jesus, no versículo 5 de João 3, ele diz: na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é interessante que essa relação da água com o Espírito, ele tem uma relação, a água ela vem com aquela estrutura de obra purificadora e regeneradora, mas também uma alusão ao meio pelo qual o Espírito trabalha nesse processo, que é mediante a palavra de Deus. Então, uma coisa que já fica muito claro é a exposição a uma pregação bíblica, a um ensino bíblico, mediante a ação do vento, do Espírito Santo, produzirá vida em galhos secos, produzirá vida em troncos mortos, produzirá vida aonde existe terror, produzirá vida onde só existe um vale de ossos secos. É interessante que a palavra de Deus, uma vez ministrada ao coração do homem, ela traz transformação. E essa transformação é justamente essa ação do Espírito Santo, que, tal como o irmão Lucas colocou, é incontrolável. Uma coisa que o irmão Eden colocou na lição, é incontrolável, mas é instantâneo, é imediato. Você não consegue conter os efeitos. É como se fosse uma reação química que você coloca o catalisador. Ele potencializa. Quando o Espírito Santo, mediante a exposição bíblica, o ensino verdadeiramente bíblico, ele entra de fato, ele explode trazendo transformação, trazendo metanoia. Ele pega a folha em branco e incendeia ela. E essa folha não pode voltar a ser a mesma coisa. Uma vez que você se encontra com Jesus, mediante a exposição da palavra pela ação do Espírito Santo, não tem como. O Paul Washer, ele usa uma seguinte ilustração: se encontrar com Jesus, e o Espírito Santo, ele tem essa atividade, glorificar o Filho, expor a ação do Filho, é o nosso halos, o nosso outro consolador. Quando nós somos expostos à ação do Espírito Santo, mediante esse encontro que ele nos fornece a Cristo, é como se você estivesse andando de uma bicicletinha e você se desse de encontro com um caminhão, uma carreta, uma cegonha. Esse encontro não tem como você sair igual. Quem se encontra com Jesus mediante a ação do Espírito Santo pela palavra é transformado. É transformado. E após ser transformado, então, aparecem agora novas características daqueles que foram regenerados, daqueles que nasceram de novo. Esse tópico, ele ficou bem específico, bem completo. Então, vou citar algumas coisas aqui, o irmão Henrique cita algumas outras, para também não tornar a aula muito extensiva. Mas a primeira característica daquele que nasceu de novo é que ele aborrece o pecado. Mas não é só aborrecer o pecado em si. Aborrece o pecado, porque não, ele aborrece o pecado e agora ele passa a ter uma predisposição espiritual para obedecer a Deus e seguir a direção do Espírito Santo. E aí Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, então vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a característica de quem nasceu de novo, a primeira é aborrecer o pecado. Ele abomina o pecado, ele mortifica a carne, mortifica o corpo para que ele possa viver espiritualmente e para que ele possa ser identificado como filho de Deus. É interessante que essas características, que são os efeitos da regeneração, né? O Moed, ele focou bastante aqui nos efeitos práticos. Do processo de regeneração. Mas só abrindo um parênteses, nós temos efeitos posicionais, efeitos espirituais. Sim. E os efeitos práticos, tá? Efeitos posicionais, é a última fala do irmão Lucas. Efeito posicional, você se tornou filho de Deus. E agora você goza das prerrogativas como filho de Deus. Então, João 1, 12, 13, tal como o irmão Lucas já tinha citado, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com no nosso Espírito que somos filhos de Deus. E porque nós somos filhos de Deus, agora a gente passa a gozar desse processo de filiação, de adoção. E nesse processo de adoção, agora nós temos acesso a Deus. Isso é uma coisa interessante, um dos efeitos, né? Um dos efeitos posicionais. Você se torna filho, e uma das prerrogativas de se tornar filho, de ser incluído na família de Deus. Lembra? Você era aquele jambuzeiro que foi incluído na videira verdadeira. Agora, que você é incluído, que você está enxertado em Cristo, você tem acesso. Romanos 5,2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, queridos, são várias as características, os efeitos daqueles que são regenerados, o amor ao próximo, 1 João 4,7. O que me chamou a atenção é que aquele que nasceu de novo, ele pratica a justiça, ele vive uma vida reta, né? O salvo, ele não anda segundo o curso desse mundo. O que direciona ele não são as leis desta terra, né? O João diz assim, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aí é interessante entender que essa justiça aqui não é uma justiça terrena. Não é uma justiça dos parâmetros da lei humana. É pautado na palavra de Deus, uma justiça divina. O que a Bíblia condena, a gente condena. O que a Bíblia apoia, nós apoiamos. O que a Bíblia abomina, a igreja abomina. E o que a Bíblia dá ênfase, dá coragem, a gente dá ênfase e dá coragem, né? Então a gente precisa entender que um novo nascimento ele não pode ser equiparado a um nascimento físico, pois o relacionamento entre Deus e o salvo é uma questão de espírito e não uma questão física. É uma questão espiritual que reflete no corpo físico. E para mim encerrar minha fala aqui, nós precisamos compreender e entender melhor. Às vezes nós falamos muito da tricotomia, que não está na pauta da lição, mas nós dizemos assim, nós somos corpo, alma e espírito. Isso está errado. A Bíblia diz que nós somos espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Partindo daí, então, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual precisa refletir na nossa carne. E jamais a nossa carne na vida espiritual. Porque se a nossa carne refletir na vida espiritual, nós estamos sentenciados ao inferno. Porque a nossa carne é inimiga de Deus. Interessante desse processo que entra num outro efeito da regeneração, que são os efeitos espirituais. E um profundo efeito espiritual, pegando o gancho da nossa última fala, é que nós estamos unidos com Deus. E essa união com Deus e com Jesus, ela acontece através do Espírito Santo. O texto de Colossenses diz que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo escondido em Deus. Mas esse esconder em Cristo é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele uma vez assentado no espírito do homem, ele permite que o Deus triuno, Deus Pai e Deus Filho estejam ali. E é interessante que o irmão Éder colocou aqui que um dos efeitos é que essa interação com o Espírito Santo faz com que você produza frutos diferenciados. E esses frutos diferenciados, eles refletem justamente essa nova vida, essa vida interior. Então, ou seja, a condição de você viver em amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, a condição de você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, a condição de você tomar posse da armadura de Deus, a condição de você resistir no dia mal, tudo isso é porque o Espírito de Deus está sentado no seu espírito, ministrando essa nova vida continuamente. Exatamente. Então, queridos, para nós concluirmos essa lição tão poderosa, é muita informação. É muita informação, mas que o Espírito Santo possa falar melhor aos seus corações. Um dos últimos tópicos aqui diz que uma das características é inclinar-se para as coisas celestes. E eu quero só deixar uma frase para vocês aqui. Quando você for tomar uma atitude, quando você for falar uma coisa, quando você for fazer qualquer coisa,
Pense da seguinte maneira: um cidadão do céu faria o que eu vou fazer agora? Um nascido de novo falaria o que eu vou falar agora? Alguém que é de cima faria o que eu vou fazer agora? Você está na terra, mas você não é da terra. Você está aqui, mas você não é daqui. É uma passagem. Então, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração e que o Espírito Santo possa lhe dar um entendimento melhor a respeito desse assunto. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos poderosamente. Orem, deixe Deus os usar. Deixe Deus falar através de vocês nessa lição. Deus continue abençoando a todos. Amém.